A China é uma terra de mitos e lendas. Há tantas histórias em torno do país que pode ser difícil distinguir os fatos da ficção. Uma coisa é certa, a China tem uma cultura rica e uma história notável. Portanto, não é surpresa que os traços da história sejam onipresentes na China. A maioria desses traços remonta à Era Imperial. Várias dinastias governaram o Reino do Meio por milhares de anos, e assim moldaram partes essenciais da cultura do Extremo Oriente que ainda hoje existe. Um país com uma história tão rica oferece naturalmente muitos achados arqueológicos que dão uma noção da vida anterior dentro do Império. É por isso que neste vídeo mostramos 7 descobertas incríveis que os caçadores de tesouros, arqueólogos e cidadãos comuns encontraram. Neste vídeo você também vai encontrar outras descobertas incríveis fora da China, mas não menos impressionantes. Por isso acompanhe até o final, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. E vamos agora para as descobertas. Tumbas com carruagens e esqueletos de cavalos. Esqueletos, sejam eles humanos ou animais, são assustadores por si só. Mas imagine descobrir uma tumba antiga onde você encontra não só os esqueletos de cavalos, mas também carruagens antigas. Isso é exatamente o que os arqueólogos vivenciaram em 2017. Os esqueletos e o antigo equipamento de guerra que encontraram estão estimados em cerca de 2.400 anos de idade. No total, os pesquisadores encontraram mais de 100 esqueletos de cavalos e várias dezenas de carruagens. Na Europa, este era o tempo da primitiva civilização grega avançada, e a Roma Antiga era pouco mais que uma aldeia insignificante no sul da Europa. O local está localizado no centro da China, na província de Henan, perto de Zhengzhou. Os arqueólogos suspeitam que os cavalos e o equipamento de guerra pertenciam ao estado de Zheng. Este império estava localizado no solo do atual estado Alchina e existiu desde aproximadamente 806 a.C. até 375 a.C. Os governantes desta área eram membros da dinastia Zhou, que durou quase 900 anos. É fato que não existem registros escritos que permitam tirar conclusões confiáveis sobre o propósito deste imenso local de enterro. Entretanto, os pesquisadores assumem que é o local de sepultamento de um príncipe da dinastia Zhou. Os arqueólogos encontraram outras sepulturas e fossos nas proximidades. No final, eles descobriram um total de 18 fossos e mais de 3.000 sepulturas, algumas delas de tamanho impressionante. Uma das carruagens encontradas tinha dimensões enormes. Tinha 1,70 m de largura, 2,40 m de comprimento e era decorada com bronze e ossos. Antigo segredo chinês. Provavelmente o imperador chinês mais lendário é Qin Shi Huang. Ele não foi apenas o fundador da dinastia Qin, mas também o primeiro imperador de uma China unificada. Qin Shi Huang viveu entre 259 e 210 a.C. Até então, os governantes chineses tinham um título correspondente a rei. Qin Shi Huang, entretanto, pouco se importou com a modéstia e criou um título que em nosso idioma é sinônimo da palavra imperador. Esse título foi ocupado por seus sucessores por mais de 2.000 anos. Como convém ao imperador, Qin Shi Huang foi um general extremamente hábil e bem-sucedido. Ele e seus generais conseguiram várias vezes expandir as fronteiras do império através de campanhas bem-sucedidas e defendendo os territórios recém-conquistados contra ataques. Mas o primeiro imperador da China não foi apenas um general notável, ele também realizou mais reformas econômicas e políticas no império agora unificado. Por exemplo, ele unificou os regulamentos administrativos anteriormente diferentes que haviam sido aplicados nas diversas partes do país. No entanto, apesar de todos os seus sucessos, Qin Shi Huang não ficou sem controvérsia. Foi dito que ele não só queimou muitos livros, mas também que estudiosos foram mortos sob suas ordens quando discordavam de sua maneira de governar e o criticavam. Quando Qin Shi Huang morreu, um grande mausoléu foi construído em sua homenagem, e seus restos mortais foram então protegidos pelo que é provavelmente o maior mito da China, o então lendário Exército de Terracota. Este mausoléu foi construído ao longo de 38 anos, entre 246 e 208 a.C. Guerreiros e cavalos de terracota. Provavelmente, como a maioria das pessoas, você já ouviu falar do Exército de Terracota. No entanto, poucas pessoas fora da China sabem a verdadeira extensão deste exército. Trata-se de um enorme complexo de milhares de estátuas. Estas estátuas retratam não apenas pessoas, mas também equipamentos militares e cavalos. O exército foi criado para guardar o primeiro imperador chinês, Qin Shi Huang, após a sua morte, e é uma representação do exército chinês da época.
Se você está planejando uma viagem à China e quer visitar o Exército de Terracota, você deve reservar um tempinho. O passeio inteiro leva cerca de 3 horas. A área onde está localizado este enorme complexo tumular é de mais de 20 mil metros quadrados. No total, o Exército de Terracota contém cerca de 8 mil estátuas, assim como um grande número de armas realmente utilizadas na época. Mas por que foi feito tanto esforço para construir um complexo tumular? É do conhecimento de muitas culturas que os grandes governantes tiveram grandes monumentos construídos em sua homenagem após sua morte. As pirâmides egípcias são um bom exemplo disso. A razão disso é que em muitas culturas antigas havia a crença de que a alma humana continuaria a existir separada do corpo após a morte. Portanto, tumbas grandes como essas se destinavam a proporcionar um lar para a alma. E como uma casa geralmente contém todas as coisas que uma pessoa precisa e gosta diariamente, as tumbas também eram mobiliadas com as coisas mais importantes para a pessoa em questão durante sua vida. No caso do general Qin Shi Huang, tratava-se de seu próprio exército. Tumba de Roshangsha. Esta tumba é o mausoléu de mármore mais antigo da Índia. Se alguma vez você a avistar, poderá notar algo. A tumba é decorada com uma lua crescente. A lua crescente é o símbolo do Islã. Isso mostra o intercâmbio cultural entre a Índia hindu e seus vizinhos islâmicos, pois os arqueólogos assumem que esta lua crescente é originária da Pérsia ou Mesopotâmia. Construída por volta de 1440, a tumba honra o reinado do rei Roshangsha, que governou a região por quase 30 anos. A Índia, naquela época, ainda não era o estado que é hoje. O subcontinente indiano era governado por vários impérios, alguns dos quais cooperavam entre si, mas muitos deles também lutavam uns contra os outros. De acordo com a tradição, o rei Roshangsha era um governante magnânimo e pacífico que cuidava de seus súditos. O mausoléu se encarna a magnífica arquitetura da época. Todas as paredes são luxuosamente decoradas com pinturas e a construção do próprio prédio em mármore testemunha o mais alto nível de artesanato. Não surpreendentemente, o túmulo de Roshangsha serviu de inspiração para o magnífico e lendário Taj Mahal, construído cerca de 200 anos mais tarde. O arquiteto-chefe do Taj Mahal aparentemente viajou para Mandu e de lá que veio então a sua inspiração. Kape Arabata. Kape Arabata é um guerreiro cujas datas de vida são incertas. Ele ganhou fama através de uma inscrição esculpida em rocha, que foi criada por volta do ano 700. A inscrição representa uma canção ou poema com 5 estrofes em uma antiga língua indiana. A localização da inscrição na rocha é interessante. Ela foi colocada de tal forma que tem vista para um lago criado artificialmente perto da cidade de Badami. Portanto, os arqueólogos assumem que os primeiros habitantes da área esculpiram a inscrição na rocha para que o guerreiro Kapi Arabata pudesse vigiar a área mesmo após a sua morte. Templo de Aindara. O Templo de Aindara estava localizado no que hoje é a Síria. O templo não existe mais em sua forma anterior, mas os arqueólogos conseguiram encontrar e escavar seus restos mortais. O Templo de Aindara foi construído há mais de 3.000 anos. Os pesquisadores estimam que ele serviu a propósitos religiosos e culturais de 1.300 anos antes de Cristo, até cerca de 740 a.C., quando foi demolido. O templo foi comprovadamente construído antes de outros templos muito mais famosos, como o lendário Templo de Salomão, e assim pode ter servido de modelo para estas estruturas. Foram esculpidas pegadas no chão do templo. Historiadores e arqueólogos ainda não conseguiram esclarecer se estas são as pegadas de humanos ou animais. Também é concebível que estas impressões sejam supostas representações dos pés dos seres mitológicos. Infelizmente, grandes partes do local da escavação foram destruídas pela Guerra Civil na Síria. Em 2016, os foguetes atingiram o local da escavação e destruíram pelo menos 60% dos bens culturais insubstituíveis. Grande Muralha da China. Para finalizar, a China está de volta, e nenhum vídeo sobre construções monumentais estaria completo sem a Grande Muralha da China. Muitas pessoas acreditam que a Grande Muralha da China foi um único projeto de construção. No entanto, é historicamente certo que o muro foi estendido repetidas vezes ao longo de muitos séculos até finalmente atingir seu comprimento total final de mais de 6.200 quilômetros. A Grande Muralha da China não tem a mesma aparência em todos os lugares. A percepção que muitos europeus têm dela é moldada por imagens que mostram muros muito largos e estáveis. Embora estas partes da muralha realmente existam no norte da capital de Beijing,
Elas não dão uma impressão completamente precisa da estrutura. No oeste, pouco povoado, onde havia terras menos valiosas para defender e também menos perigo dos inimigos, a muralha protetora muitas vezes consiste apenas de argila sólida. Os historiadores assumem que as primeiras partes da Grande Muralha da China foram construídas já no século VII a.C. Outras partes foram acrescentadas no século V a.C., até que o primeiro imperador chinês Qin Shi Huang intensificou os esforços e mandou construir mais e mais fortificações na fronteira norte do novo império. Por um lado, para garantir a expansão e, por outro lado, para se proteger dos povos invasores do norte. Até o início do século XVII, a muralha foi constantemente expandida e modernizada, pois os métodos de guerra também mudaram no decorrer da história. Hoje, a Grande Muralha da China é certamente um patrimônio mundial da Unesco, e com razão. Qual destas construções você acha mais impressionante? Você conhece algum outro monumento lendário sobre o qual gostaria de conhecer mais? Fique à vontade para escrever a sua opinião e pontos de vista nos comentários. E até a próxima aqui no Mundos Escondidos. Tchau!